Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos começando mais uma live. Hoje vamos fazer a live aqui no livro de 1 João, né? 1 João para frente. Então aqui a gente tem o livro de 1 João, né? Que o tema desse livro foi escrito Verdade e Justiça, né? Verdade e Justiça. A data desse livro descreve de 85 a 95 depois de Cristo, né? Então nós temos alguns subtópicos aqui do livro de 1 João, né? O começo dele falando sobre a comunhão com Deus, princípios da comunhão com Deus, nenhuma treva há em Deus, nenhuma comunhão nas trevas, comunhão na luz, comunhão na purificação do pecado, a manifestação da obra da comunhão com Deus, na obediência, na semelhança com Cristo, no amor, na separação do mundo e por aí vai. Então, esse é o livro de 1 João, né? Então, no livro de 1 João, a gente entra aqui no capítulo 1, de versículo 2, né? Então diz assim: porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, essa é a abertura do livro, né, de 1 João. Então diz a vida eterna, versículo 2. João define a vida eterna em função de Cristo. Ela só pode ser obtida mediante a fé em Jesus Cristo e a comunhão com Ele. No versículo 3 diz comunhão conosco. Comunhão, do grego koinonia, literalmente significa ter em comum e envolve compartilhar e participar. Os cristãos têm tal comunhão porque têm a fé cristã em comum, né? Tito capítulo 1, versículo 3. A graça de Deus em Cristo em comum, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. A presença neles do Espírito em comum, João capítulo 20, versículo 22. Romanos capítulo 8, versículo 9 a 11. Os dons do Espírito em comum e um inimigo em comum. Não pode haver nenhuma comunhão verdadeira com aqueles que rejeitam os ensinos da fé do Novo Testamento. Como diz 2 João capítulo 7, versículo 11, Gálatas capítulo 1, versículo 9, né? Ah, Pedro, mas será que tem algum cristão que rejeita o Novo Testamento? Tem muitos por aí afora, né? Que rejeitam o ensino da fé do Novo Testamento, né? Por exemplo, a própria palavra morte espiritual, quando a gente leu, né, na live passada, foi lida em Romanos, né? Então, aqui diz, deixa eu só ver se eu acho. Então é isso mesmo. Na live passada a gente até falou sobre isso, né? Para quem quiser saber é só assistir o vídeo, tá gravado lá no YouTube, né? Então, meus irmãos, é necessário a gente viver a sã doutrina, né? Já gravei muitos vídeos sobre a sã doutrina. Versículo 1, capítulo 1, versículo 7, diz assim: mas se andarmos na luz, com Ele na luz está. Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então vamos fazer a interpretação. Andarmos na luz.
Isso significa crer na verdade de Deus, conforme revelada na palavra, e esforçar-se sincera, né? E esforçar-se sincera e continuamente por sua graça, para cumpri-la por palavras e obras, né? Porque a própria palavra de Deus diz, né? A fé sem obras é morta. Portanto, a fé está ligada nas obras. Quem tem a fé faz as obras. Então vamos lá. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Refere-se à obra contínua da santificação dentro do crente. E a purificação contínua pelo sangue de Cristo dos nossos pecados e voluntários. E é provável que aqui João não esteja pensando nos pecados deliberados contra Deus, já que está falando em andar na luz, né? Essa purificação contínua propicia a nossa íntima comunhão com Deus, né? E aqui está citando o estudo chamado a santificação. Então, o que a gente pode pegar daqui? Essa palavra aqui está falando já dois tipos de pecado, né? Pecados involuntários e pecados deliberados, né? Então, pecados involuntários, o que é? São pecados que a gente peca e basicamente eles são involuntários, né? Quase como se fosse sem querer, vamos dizer assim, de uma forma bem rude, né? Pecados deliberados. Pecados deliberados são pecados, por exemplo, que a gente pode evitar, mas a gente não evita, né? Então, basicamente é isso, né? Essa é a diferença. Pecados involuntários, pecados que basicamente a gente comete até sem querer cometer, né? E pecados deliberados são pecados que o indivíduo pode resistir, mas não resiste, né? Então, essa é a diferença. Então, aqui está falando a respeito disso, né? A respeito disso, que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E aqui está falando, refere-se à obra contínua da santificação dentro do crente e à purificação contínua pelo sangue de Cristo dos nossos pecados involuntários, né? E é provável que aqui João não esteja pensando nos pecados deliberados contra Deus, já que está falando em andar na luz, né? Em purificação contínua, propícia a nossa íntima comunhão com Deus. Ah, Pedro, mas se alguém pecar deliberado contra Deus, Deus perdoa? Olha, se esse indivíduo se voltar a arrependimento sincero, né? Do fundo da sua alma, se ele cometer um pecado, por exemplo, para a morte espiritual, né? E ele se arrepender verdadeiramente, né? Verdadeiramente pelo seu pecado, Deus ele perdoa, né? Mas obviamente, né? Aí já tem uma questão assim, que pecado que ele cometeu, né? Por quê, Pedro? Que tem diferença? O pecado tem diferença? Não, o que tem diferença é o opróbrio. O que é o opróbrio? A consequência do pecado. E a consequência ela pode ser mais danosa se for um pecado para a morte espiritual. Se for um pecado deliberado, né? Vamos dizer assim. Se for um pecado involuntário, né? Pecados que não são para a morte espiritual, também tem consequência? Tem consequência também. Mas, se você for comparar a consequência de um pecado involuntário com um pecado deliberado, você vai ver que o pecado deliberado feito por indivíduo, né? Que tem a consciência do erro, mesmo assim vai lá e comete, esses pecados são mais danosos, né? Costumam ser mais danosos, as consequências dele. E quais são as consequências dele? Já gravei no canal, né? Pecado para a morte espiritual, pecado que não é para a morte espiritual. Gravei adultério, opróbrio, né? Falando sobre a consequência do pecado, naquele vídeo eu gravei. Basicamente, a consequência ela vem primeiramente espiritual, né? No indivíduo, ele pode esfriar espiritualmente, né? Passando a virar um crente carnal. O que é o crente carnal? Crente carnal é aquele que não renuncia, né, ao pecado, resumidamente. Ele fala que ele é crente por frequência e culto, né? Frequência e culto, né, não é bom, frequência e culto é bom, mas em si só não dá a salvação, porque
Tem gente que está enfiada dentro da igreja de segunda a sexta, mas não, depois que sai, é o demônio, né? Deus que me perdoe falar, né? Então você tem que obedecer, você tem que ir na igreja, ouvir o pastor, depois usar no seu dia a dia. Se for só para ir, para ter frequência, para socializar lá dentro, é crente carnal, né? Então o crente carnal é assim, ele acha que a igreja é igual um trabalho, né? Ele vai ter frequência ali, aí um dia ele vai aposentar, que no caso ele faz uma aposentadoria como o céu, né? Aí vai aposentar e vai pro céu. Ah, meu Deus do céu. Geralmente o crente carnal também tem a ideia, né, de é só batizar e acabou, né? Ele não tem a ideia de resistir o pecado, crucificar a carne dia por dia. Ele acha que o Espírito Santo de Deus jamais vai sair de dentro dele. Acha que a salvação é uma salvação assim... foi batizado, confessou o pecado, tá salvo agora. Agora ele pode ficar tranquilo, não precisa renunciar à vida. Ele não muda a vida em nada. Ele é uma nova criatura, mas com hábitos da velha criatura, né? Então, o que falar desse indivíduo, né? O que falar? Oremos para Deus libertar ele. Quem sabe ele aceita Jesus qualquer dia desse, né? De verdade. Então vamos lá, versículo 8. A confissão dos pecados e o perdão por Cristo. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Então vamos para a interpretação do versículo 8. João emprega o substantivo pecado em vez da forma verbal pecamos, para enfatizar o pecado como um princípio imanente na natureza humana. João está provavelmente argumentando contra os que afirmam que o pecado não existe como um princípio ou poder na natureza humana. Ou contra os que afirmam que as más ações que eles cometem não são realmente pecado. Essa heresia continua ainda hoje, entre os que negam a realidade do pecado e que interpretam a iniquidade em termos de causas determinantes, né? Deterministas, psicológicas ou sociais. Romanos capítulo 6, versículo 1. Os crentes devem conscientizar-se de que a carne ou a natureza humana é pecaminosa, né? A carne ou a natureza humana pecaminosa é uma ameaça constante na sua vida e que devem sempre estar mortificando as suas obras, as suas más obras por meio do Espírito Santo que neles habita. Romanos capítulo 8, versículo 3. Então, né, a gente já gravou na live passada, né, falando sobre isso, para mortificar, né, a carne, né, renunciar à carne, crucificar a carne. Então, basicamente, como que o diabo trabalha? O ser humano tem a sua carne, né? O apóstolo Paulo fala que nós temos um conflito interno entre o Espírito Santo de Deus e entre a nossa própria carne. Então, são os prazeres pecaminosos que vêm da nossa carne, né? Que surge da nossa carne. Se a gente mortificar essas concupiscências da carne, né, falando de uma forma geral, a gente adquire vida espiritual. Se a gente ceder a essas concupiscências da carne, não mortificar as suas más obras, a gente pode morrer espiritualmente, abrindo uma grande brecha para o diabo. O diabo usa isso. Essa é a porta de entrada dele. Aqueles que não renunciam à carne são ferramentas na mão dele, fácil. Romanos capítulo 8, versículo 13, Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 25. Versículo 9 agora. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Devemos reconhecer os nossos pecados e buscar em Deus o perdão e a purificação deles. Os dois resultados disso são o perdão divino e a reconciliação com Deus, a purificação, né? A purificação, que é a remoção, né, da culpa, e a destruição do poder do pecado, a fim de vivermos uma vida em santidade, né? Salmo, capítulo 32, versículo 1 e 5, Provérbios, capítulo 28, versículo 13, Lucas, capítulo 15, versículo 18, Romanos, capítulo 6, versículo 12 e 14. Então aqui basicamente está falando sobre o perdão de pecado, né? Que nós devemos reconhecer os nossos pecados e buscar em Deus o perdão e a purificação deles, né?
e a purificação deles. Então aqui nós temos dois resultados perante essa confissão de pecado. A primeira dela é o perdão divino, é a reconciliação com Deus. E a segunda delas é a purificação, a remoção da culpa e a destruição do poder do pecado, a fim de vivermos uma vida de santidade. Então são duas características para aquele que confessa o seu pecado. Nem preciso dizer, né, que essa confissão de pecado ela tem que vir do fundo do coração, né, daquele coração daquele crente que diz: eu pequei e eu vou resistir para não cometer tal ato de novo. Existem dois tipos de cristão, né, o que resiste e o que não resiste. O que resiste são chamados de pecadores redimidos, porque sempre se voltam ao Senhor em arrependimento sincero, que posso caracterizar, né, esse indivíduo como um crente espiritual. O que não renuncia verdadeiramente, né, à sua carne e o pecado é o crente carnal, né, que não se volta ao Senhor verdadeiramente. Ele pode até falar na igreja: Deus, me perdoa pelo meu pecado, né, mas ele continua na prática pecaminosa, alegando estar na graça e viver segundo a graça, e que Deus sempre vai perdoar os seus pecados. Está errado? Errado não está, mas perdoar se for sinceramente, né, no caso. Se ele continuar fazendo agravo ao Espírito Santo, ele pode chegar a blasfêmia contra o Espírito Santo, né, que é o agravo contra o Espírito Santo, é a mesma coisa. E também pode acontecer o ato, né, que diz em Efésios capítulo 4, versículo 30. Tome cuidado para não entristecer o Espírito no qual foram selados para o dia da redenção. Então ele vai entristecer o Espírito Santo, que vai dar o esfriamento espiritual. A partir do esfriamento espiritual, o indivíduo já não será mais capaz de ouvir as orientações do Espírito Santo, e ele automaticamente vai parar de ser governado, vai parar de ouvir as orientações, então vai parar de seguir as orientações do Espírito Santo para poder seguir e dar lugar a essa inversão. Em vez de ser o Espírito Santo, será o seu coração. E a palavra de Deus diz: o coração é mais enganoso do que todas as coisas. Obviamente, se eu seguir o meu coração e os desejos pecaminosos da minha própria carne, eu vou pecar contra Deus. Isso é uma verdade absoluta e fácil de ser entendida. Então, que seguimos as orientações do Espírito Santo, né? E ignoramos a nossa carne. Crucificamos, no caso. Versículo 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Quem afirma que não peca também não precisa da eficácia salvífica da morte vicária de Cristo. Ele está fazendo Deus de mentiroso. Romanos capítulo 3, versículo 23. Então, está fazendo Deus, chamando Deus de mentiroso, né? Aquele que fala que não peca, no caso. Capítulo 2, versículo 1. Vamos ler. Estamos em 1 João, né, no caso. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém. Então vamos ler o versículo 1, interpretação do versículo 1, para que não pequeis. Vemos aqui que o cristão nascido de novo ainda pode pecar, né? Então aqui já cai por terra aqui o conceito da pessoa acreditar que é só afundar na água e levantar que está salvo. Já caiu por terra. Porque aqui está falando. Vemos aqui que o cristão nascido de novo ainda pode pecar, né? Inclusive o cristão nascido de novo também pode perder o Espírito Santo, né? Para quem não sabe, pode perder. Porque no livro de 1 Tessalonicenses diz: não extingais o Espírito, né? Associando o Espírito Santo, né? Extingais, a palavra apagar, morrer, tem vários significados. Extingais, apagar, morrer, evitar. Então a pessoa que comete um pecado, né? Como diz o livro de Efésios capítulo 4, versículo 30, entristecendo o Espírito Santo e não voltando ao Senhor em arrependimento sincero, né? O pecado vai virando uma bola de neve, vai esfriando, até ele morrer 100%, espiritualmente. Sorte dele, né? Que ele não bata as botas e que Jesus não volte, porque se voltar e ele tiver morto espiritualmente, ele vai dançar, pode ter certeza. Vemos aqui que o cristão nascido de novo ainda pode pecar. Vemos também que o cristão não tem de pecar. Pelo contrário, ele não deve viver pecando, né? Olha que interessante. Vou até ler de novo. Vemos também que o cristão não tem de pecar. Pelo contrário, ele não deve viver pecando. Viver pecando, né? Viver pecando. Então é uma escolha, né?
Então tem uma grande diferença entre a pessoa pecar e a pessoa viver no pecado, né? Aqui a gente já vê isso. Grande diferença. Vemos também que o cristão não tem de pecar. Pelo contrário, ele não deve viver pecando. Romanos capítulo 6, versículo 15. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10. Para aqueles que caem no mesmo pecado, o remédio é confessar e abandonar esse pecado. Não tem outro, né? Não tem outro. Tem uns que faz um caminho de 80 km para poder dar uma volta numa frase tão simples que a gente leu aqui, né? Para aqueles que caem no mesmo pecado, o remédio é confessar e abandonar esse pecado, né? A garantia do perdão está no sangue de Jesus, Jesus Cristo, e no seu ministério celestial, como nosso advogado. Advogado significa, nesse contexto que a gente leu, né, que Jesus intercede diante de Deus em nosso favor. A base da sua morte expiatória, do nosso arrependimento, do pecado e da nossa fé nele, né? Como diz Romanos capítulo 8, versículo 34. Hebreus capítulo 7, versículo 25. 1 João capítulo 3, versículo 15. E aqui está dando um estudo aqui chamado a intercessão. Já gravei no canal, né? Então não vou entrar muito em detalhes. Então, basicamente, se a gente tem a gente cair, né, por acaso, venha a cair nesse looping de pecado. Tem cristão que, principalmente crente carnal, né, ele vê o pecado dele como algo da rotina, né, já entrou na rotina dele, então ele não vê mais a questão do pecado. Aí cabe a cada um fazer sempre uma autoexortação, né, sempre uma autoexortação de si mesmo, né, um autoexame, né, para ver o que está fazendo, porque realmente tem muitos maus hábitos que mesmo depois da gente ser batizado, ainda a gente tem que abrir mão, né? Alguns maus hábitos. Versículo 2 fala assim: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo, né? Propiciação. Jesus, como nossa propiciação, significa que ele tomou sobre si o castigo dos nossos pecados e satisfez o justo juízo de Deus contra o pecado. O perdão agora é oferecido a todos, no mundo inteiro, né? E é recebido pelos que vêm a Cristo com arrependimento e fé. Então aí já está o segredo aí, ó. Aí já está o segredo. Qual é o segredo do perdão? Arrependimento e fé. Arrependimento e fé, né? João capítulo 1, versículo 29. Capítulo 3, versículo 16. Capítulo 5, versículo 24. Então, meu irmão, tem que ter arrependimento, tem que ter fé. Não tem arrependimento, não tem fé, provavelmente o indivíduo vai continuar escravo, né? Vai continuar escravo, e o propósito da regeneração do Espírito Santo de Deus, por ele estar em pecado e não se voltar a arrependimento sincero, será cancelado. Então ele vai se tornar um indivíduo irregenerado, né? Ou, como eu gosto de chamar, crente carnal. Versículo 4. Versículo 4 do capítulo 2 de 1 João. O título é A Observação dos Mandamentos, o Amor Fraternal, a Separação do Mundo. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Nossa, que palavra linda, né? Aleluia, glória a Deus. Então aqui nós já temos, né, que muitas pessoas, né, têm esse equívoco, né, de dizer que tem fé em Jesus, que ama Jesus. Entretanto, olha o que a palavra de Deus nos fala aqui nessa noite. Aquele que diz, eu conheço, né, muitos são assim, mas eu conheço a Bíblia. Conhece a Bíblia, mas nem ter comunhão na igreja ele tem. Não vai nem na igreja, mas eu conheço a Bíblia. Crente que não tem comunhão com os irmãos, que não tem comunhão na igreja, que conhece a Bíblia, mas não vive aquilo que está na palavra,
A palavra de Deus está dizendo aqui, ó, né? Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os meus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Então é mentiroso, né? Ele é mentiroso. Se ele fala que conhece, o que ele vai fazer? Ele vai obedecer, né? Aquele que diz eu conheço e não guarda os meus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a minha palavra, qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, aqui a gente tem essa peneira, essa santa peneira, né? Só essa passagem aqui, meus irmãos. 1 João, capítulo 2, versículo 4, do versículo 4 até o 6, isso daqui já elimina 50% do crente, né? Porque os crentes carnais não acreditam nisso. Para os seus irmãos que estão chegando, o crente carnal realmente não acredita nisso. Então vamos fazer a interpretação do versículo 4. Não guarda os seus mandamentos. João estava argumentando quanto ao modo errônico, né, de entender a doutrina da graça e da salvação. Ele opunha aos mestres antinomianos, os quais ensinavam que para o crente abandonar uma vida de pecado era uma questão de opção. Esses falsos mestres declaravam que a pessoa pode normalmente afirmar que conhece a Deus em termos de salvação e ao mesmo tempo ser indiferente à sua vontade e aos seus mandamentos e os desobedecer. João capítulo 17, versículo 3. Aqueles que assim procedem, João declara que são mentirosos e não têm em si a verdade de Deus. Querer ser justificado mediante a fé em Cristo, sem o compromisso de segui-lo, significa fracasso. Então aqui a gente já vê isso aqui, meu irmão. Já vê isso aqui. Muitos são aqueles que afirmam ser, que conheceram Jesus, que estão vivendo na doutrina da graça e da salvação, mas eles não estão obedecendo a palavra, né? Estão em pecado condenável à morte espiritual e eles acham que simplesmente por a salvação ser dada pela graça, né, e não pelo mérito, eles acham que eles podem viver e continuar no pecado. Então eles não passam nem pela etapa, né, nem pela etapa da regeneração do Espírito Santo. Nem pela etapa da regeneração do Espírito Santo eles conseguem chegar, porque eles estão em pecado condenável à morte espiritual. Então é batizado, fala que é uma nova criatura, mas continua em pecado para a morte espiritual. Então o processo da regeneração espiritual está interrompido, como se tivesse um muro, tá? Então ele não é um indivíduo espiritual, ele é um crente carnal, porque o seu pecado prende. Resumidamente é isso. Então aqui está falando para esse grupo de pessoas, né? Esse grupo de pessoas que não guarda os mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então, basicamente é isso. Então vamos continuar. Agora nós vamos lá para o versículo 18. Os anticristos, o título dele. Filhinhos, e já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos que é já a última hora. Então vamos para a interpretação do versículo 18. Muitos anticristos. Um anticristo, ou falso Cristo, virá, perto do fim dos tempos, para governar o mundo e liderar uma grande rebelião contra Deus, contra Cristo, no caso, e a fé cristã. Apocalipse capítulo 13, versículo 1, versículo 8 e 18. Capítulo 19, versículo 20. Capítulo 20, versículo 10. E aqui está citando o período do anticristo, que é um estudo que eu já gravei no canal, lá no canal do YouTube. Mas João também diz que muitos anticristos, né, já penetraram na igreja. São crentes professos que amam o mundo e seus prazeres pecaminosos e distorcem o evangelho e sua mensagem da cruz, opondo-se assim a Cristo e sua justiça. Ou seja, aqui tem dois anticristos, né? Aqui está falando do anticristo, né? Aquele anticristo que vai
que vai que vai governar o mundo e liderar uma grande rebelião contra Cristo e a fé cristã, e ramificantes, né? Como se fosse, como eu posso usar? Ramificações do anticristo, que são muitos anticristos, ou seja, são mais de um, né? Pelo que a palavra de Deus está dizendo. Então, aqui está falando que eles entrarão nas igrejas por aí, falando que são crentes professos, né? Mas na verdade eles amam o mundo e os prazeres pecaminosos. Então eles distorcem o evangelho, o verdadeiro evangelho, né? Que é o evangelho da cruz, a mensagem da cruz. Assim eles se opõem ao próprio Cristo e à sua justiça, né? Hoje em dia já está lotado, tá? Hoje em dia já está lotado desse tipo de anticristo por aí afora das igrejas aí, as igrejinhas mundanas. Então, hoje em dia, esses anticristos eles fazem o quê? Nas igrejas mundanas por aí. Normalmente, meus irmãos, o que ele faz é, como eu posso falar disso de uma forma resumida e simples. Eles roubam vocês com a Bíblia. Resumidamente é isso, né? Eles distorcem a palavra de Deus, eles enganam as pessoas com a Bíblia, né? Tudo por quê? Bens materiais. Eles só pregam prosperidade, bens materiais, dinheiro, cura, milagre. Nada disso vai levar vocês para o céu, tá? Nada disso vai levar, Pedro, mas a palavra de Deus não fala que Jesus curava? Sim, mas a palavra de Deus diz que a gente não pode estar com essas coisas centrada, né? O nosso centro tem que ser o reino do céu, meu irmão. É o reino do céu. Mas como é que a gente vai chegar ao reino do céu? Se arrependendo pelos nossos pecados verdadeiramente. Como que a gente vai se arrepender pelos nossos pecados verdadeiramente se a maioria das igrejas que a gente entra hoje em dia, a gente só vê essa pregaçãozinha de prosperidade? Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, tenho que ser sincero. Para mim, esse tipo de pregador não pode nem ser chamado de pregador. Pregador prega a remissão de pecados, baseado no mandamento, estatuto e juízo do Senhor. Para libertar um indivíduo do pecado, tem que ter remissão de pecados, tá? Essa pregaçãozinha de dar 20, que Deus vai devolver 40, não vai levar ninguém para o céu. Prosperidade, bens material, dinheiro, nada disso será útil para vocês, tá? Você quer ganhar isso? Então, se arrependa pelo seu pecado, mas não fique centrado nisso. Não fique buscando nisso, essas coisas. Muitos hoje em dia já perdeu o foco, né? Infelizmente já perdeu o foco. O foco deles estão na terra e naquilo que a terra produz e não no reino do céu, né? Então é necessário a gente voltar ao Senhor arrependimento sincero para a gente ir morar no céu. Então você quer motivação? Bom, motivação sua melhor vai ser você um dia subir no céu e ver a face de Deus e adorar Ele como o único salvador da sua vida. Essa é a sua motivação como cristão. Se a sua motivação como cristão é pessoas para poder inflar seu ego, né, através da Bíblia, falando palavrinhas motivacionais, né? Então, meu irmão, dinheiro, prosperidade, que Deus vai me dar um aumento no meu trabalho. Tudo isso daí, meu irmão, é genérico, tá? A riqueza, necessariamente, ela não tem nada a ver com a bênção de Deus. E muitos estão achando, né, que eles nem se arrependeram, né? Eles nem passaram pelo processo de arrependimento sincero. Mas o indivíduo está falando que se ele der determinado dinheiro ou fazer qualquer outra coisa relacionada a dinheiro, Deus vai abençoar ele. Basicamente, esse indivíduo está querendo comprar a bênção de Deus. Isso não se pode fazer, tá? Deus não se vende. A palavra de Deus, a bênção de Deus não se compra, tá? Não se compra. Veja Lázaro. Veja lá a parábola do rico e do Lázaro. Quanto Lázaro tinha? Ele foi salvo, Lázaro? Lázaro era um mendigo, meus irmãos. Um mendigo. Lázaro era um mendigo, né? Ele tinha doença de Chagas. Os cachorros lambiam a ferida dele. Ele andava mendigando. Não tinha nada. E ele foi salvo. Né? Então, basicamente é isso aí. Então, os anticristos são esses lobos em pé de cordeiro aí, que tá falando que Deus vai abençoar se a pessoa dá dinheiro. Isso daí é totalmente equivocado, né? Porque se o indivíduo tiver em morte espiritual, não reconhecer o seu pecado verdadeiramente e se voltar a arrependimento, as bênçãos do Senhor estão retidas. Jamais alcançarão ele, enquanto ele não se arrepender pelo seu pecado. Resumidamente é isso. Versículo 19. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é
para que se manifestasse que não são todos de nós, né? Versículo 19. Capítulo 2, 1 João. Então vamos para a interpretação. Quando os anticristos, né, como diz o versículo 18, deixarem a comunhão dos crentes fiéis, não eram crentes salvos por Cristo. Olha só que interessante. Cabe aqui duas possibilidades. Primeira possibilidade, nunca foram verdadeiros crentes desde o início. Ou, segunda possibilidade, antes experimentaram a salvação em Cristo, mas depois abandonaram a sua fé nele, né? Aqui está citando o estudo apostasia pessoal. E aqui mais uma vez a gente já cai por terra o pensamento do crente carnal, que ele acha que após ele experimentar a salvação em Cristo, ele vai continuar salvo para a vida inteira. Aqui está falando que não, né? Que existe duas formas aqui, ó. Então aqui está falando que esses que não eram crentes salvos por Cristo, cabem a duas possibilidades. Primeira, nunca foram verdadeiros crentes desde o início, ou antes até eles podem ter experimentado a salvação em Cristo, mas depois abandonaram a fé nele. Então tem como abandonar a fé nele? Com certeza. Então se o indivíduo para de renunciar, para de obedecer, né? Ele pode abandonar a fé. Ele pode abandonar a salvação em Cristo. Então, meu irmão, a gente tem que continuar firme até o final. É ser salvo até o final, né? Como a própria palavra de Deus diz. Ser fiel até o final, quer dizer. Versículo 20 fala: e vós tendes a unção do santo, e sabeis tudo, né? Então aqui diz sobre a unção. O crente recebeu a unção da parte de Cristo, a saber, o Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22. Através do Espírito Santo, conhecemos a verdade, né? Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus ele tem uma característica de convencer o pecador do pecado, né? Ele orienta a pessoa e convence a pessoa. Aquele que tem o Espírito Santo, né? Aquele que não tem o Espírito Santo é convencido com a pregação de remissão de pecados. Entretanto, nos dias que nós estamos vivendo hoje em dia, raramente nós temos pregadores virtuosos e valorosos que pregam a remissão de pecados, né? Geralmente eles intitula ali como anticristo, né? Que eles só distorcem a Bíblia por causa do dinheirinho deles. O que eles querem mesmo é pregar de prosperidade, né? Para eles voltar com o bolso cheio de dinheiro para casa. Isso é o que importa para eles. Se o indivíduo vai ser salvo ou não, se ele vai ser liberto do pecado ou não, ou se ele vai para o céu, ele não se importa nem um pouco com isso. O que importa é ele comprar um carro novo no final do mês. Versículo 24. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvirdes, também permanecereis no Filho e no Pai. Então vamos para a interpretação no versículo 24. Desde o princípio ouvistes. O crente permanecerá em Cristo como salvo somente à medida em que permanecer no ensino bíblico original de Cristo e dos apóstolos, né? Efésios capítulo 2, versículo 20. Isso sugere duas coisas, né? A primeira, abandonar o evangelho original conforme o Novo Testamento é espiritualmente fatal e nos separa de Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 8. E capítulo 5, versículo 1 a 4. Os crentes devem permanecer biblicamente conservadores quanto à teologia, sempre seguirem os ensinos do Novo Testamento, né? Segunda verdade, é perigoso correr atrás de novos ensinos ou mestres, né? Que pregam coisas novas, alheias à fé cristã. Por essa razão, é importante estudar a palavra de Deus, né? E ser-lhe fiel. Nossa própria alma e nosso destino eterno depende disso. Olha aí, meu irmão. Então, significa que através do anticristo, né? Do pregador anticristo, que tem a tendência do anticristo, né? A pessoa pode até perder a salvação. Tá falando aqui. Então, isso daqui, nessa gente, olha só que interessante. É perigoso correr atrás de novos ensinos ou mestres que pregam coisas novas, alheias à fé cristã. Por essa razão, é importante estudar a palavra de Deus e ser fiel. Nossa própria alma e nosso destino eterno dependem disso.
Olha que importante, né, meu irmão? É importante. É importante tomar cuidado aí com esses lobos em pé de cordeiro, viu? Porque tem igreja que você entra aí, meu irmão, que se o cara pudesse pegar suas pernas, te sacudir assim pra baixo, assim, pra pegar as moedas que caem do seu bolso, ele fazia isso, né? Então você tem que tomar cuidado com isso. Uma característica primordial da igreja mundana é isso. Geralmente é só dinheiro que eles falam. É inacreditável, só dinheiro. 90% da pregação deles é dinheiro. Então, igreja mundana. Igreja mundana, porque isso não é o foco da igreja. Ah, Pedro, mas tem o dízimo, tem oferta. Irmão, tem, amém, amém. Mas o foco da igreja é o quê? Reino do céu. Libertar a pessoa do pecado, entendeu? Remissão de pecado. Como que o indivíduo vai morar no céu se o sujeito só prega prosperidade, bênção material? Não tem como. Como que o indivíduo vai se voltar em arrependimento sincero se ele nem sequer é convencido pela própria palavra de Deus do pecado que ele está vivendo? Né? Então é complicado, é difícil, né? Mas infelizmente é isso, né? Mas eu dou graças a Deus que nem todo mundo é assim, né? Ainda tem a igreja remanescente fiel em Israel, ainda tem pregadores valorosos e virtuosos, né? Que sofrem uma grande perseguição por manterem fiel ao evangelho original, né? Que é libertar as pessoas do pecado para morar no céu. Resumidamente é isso. Libertar do pecado para morar no céu. Resumidamente. Versículo 27. E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Versículo 27, né, no caso. Então vamos fazer a interpretação. A sua unção vos ensina. Todo filho de Deus recebe a unção, que no caso refere ao Espírito Santo, para guiá-lo na verdade. João capítulo 14, versículo 26, e capítulo 16, versículo 13. À medida que os crentes permanecem em Cristo e leem a palavra de Deus, o Espírito Santo os ajuda a compreender suas verdades redentoras. Aqui dá duas verdades sobre isso. A primeira, todos os crentes podem estudar e conhecer a verdade de Deus e aprender uns dos outros, mediante o mútuo ensino, exortação e instrução. Mateus capítulo 28, versículo 20, Efésios capítulo 3, versículo 18. Segunda verdade, dessa forma, os crentes têm duas salvaguardas contra o erro doutrinário, né? A revelação bíblica e o Espírito Santo. Terceira verdade, o crente não precisa dos que ensinam doutrinas extrabíblicas, né? Esse é o significado das palavras de João. Não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Doutrinas extrabíblicas, né, meus irmãos, são doutrinas que vão além da palavra de Deus, né? São pessoas que querem acrescentar coisas à palavra de Deus. Então, por exemplo, ensino humanista, eu já gravei no canal falando sobre isso. Eles pegam o contexto lá da filosofia, Platão, Sócrates, Nikola Tesla, e vão colocar dentro da Bíblia, né? Então é complicado. É complicado. Capítulo 3, versículo 1, né? Fala os filhos de Deus. O título do capítulo é Os Filhos de Deus. Então vamos lá. Vamos ler o versículo 1. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Então vamos lá. A interpretação do versículo 1 diz: a verdade que Deus é nosso Pai Celestial e que somos seus filhos é uma das maiores revelações do Novo Testamento. E aqui ele dá quatro verdades sobre isso. A primeira, ser filho de Deus é o privilégio mais sublime da nossa salvação, né? João capítulo 1, versículo 12, e Gálatas capítulo 4, versículo 7. Segundo, ser filho de Deus é a base da nossa fé e confiança em Deus. Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34. E da nossa esperança da glória futura, como filhos de Deus. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 16 e 17. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Terceira verdade.
Deus quer que nos tornemos cada vez mais conscientes, mediante o Espírito Santo, o Espírito de adoção, né? Romanos capítulo 8, versículo 15, de que somos seus filhos. O Espírito suscita a exclamação, Abba, que significa Pai, em nosso coração. Gálatas capítulo 4, versículo 6. E produz o desejo de sermos guiados pelo Espírito, né? Romanos capítulo 8, versículo 14. Quarta verdade. Sermos filhos de Deus é a base da nossa disciplina pelo Pai. Hebreus capítulo 12, versículos 6, 7 e 11. E a razão de vivermos para agradar a Deus. O alvo final de Deus, ao nos tornar seus filhos, é salvar-nos para sempre, né? João capítulo 3, versículo 16. E nos conformar à imagem do seu Filho. Romanos capítulo 8, versículo 29. Então, meus irmãos, disso tudo que a gente leu aqui, o mais fascinante é a incrível, né, e a necessária comunhão com o Espírito Santo, né? Porque, meu irmão, a pessoa que tem o Espírito Santo, você vê que a pessoa tem tudo, sabe? Tem tudo. O Espírito Santo de Deus é um ensinador, ele guia, né, o indivíduo, ele convence o indivíduo do pecado. Então, meus irmãos, realmente, quem tem Espírito Santo não pode reclamar de nada, porque ele é um grande amigo, é um grande amigo que nos guia no melhor caminho perante a face de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele tem essa característica. Muitos pensam no Espírito Santo de Deus só quando as manifestações do Espírito sobrenaturais, porque impressiona mais o olho carnal, mas as pequenas interações, né, as pequenas orientações que o Espírito Santo faz a nós, essas são as primordiais, porque muitas vezes a gente evita entrar em muita furada, né, essas orientações do Espírito Santo. Versículo 6. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Então vamos ler essa passagem. O que significa? Permanecer nele. As expressões permanecer nele e nascido de Deus, no versículo 9, são equivalentes. Somente aqueles que permanecem em Deus continuam nascidos de Deus, né? Então olha que interessante. As expressões permanecem nele e nascidos de Deus são equivalentes. Somente aqueles que permanecem em Deus continuam nascidos de Deus. É interessante, né? E aqui está falando de João capítulo 15, versículo 4, e está citando um estudo chamado A Regeneração, né? Eu já gravei no canal esse estudo, a regeneração, que é o papel que o Espírito Santo faz, né, sobrenatural para regenerar o indivíduo, né, a nova vida que ele obteve, né, que ele nasceu de novo. Então será passado pela regeneração. Versículo 6. Continuando. Não ouviu nem o conhece. Os verbos viu e conhece estão no tempo pretérito perfeito. Em grego, esse tempo se refere a ações ocorridas no passado, cujos resultados continuam até o presente momento. Por isso, João diz que ninguém que peca, né, ou seja, que está vivendo em pecado, tem visto a Deus, nem continua a vê-lo, nem tem conhecido, nem continua a conhecê-lo. Essas palavras, portanto, podem ser aplicadas ou àqueles que nunca tiveram fé verdadeira em Cristo, ou às apostatas que conheceram a Deus no passado, mas que não o conhecem no presente. Meu irmão. Então aqui a gente já se refere ao crente carnal, né? Ao crente carnal. Tem até muitos ímpios que falam que conhecem a Bíblia, entretanto, olha o que a palavra de Deus diz. Olha o que a palavra de Deus diz. Vamos ler aqui de novo. João diz que ninguém que peca, ou seja, Pedro, todo mundo é pecador. Tudo bem, todo mundo é pecador, mas que está vivendo em pecado. Tá entendendo? Você sabe qual é a diferença de eu ser pecador e eu viver em pecado? Tem uma grande diferença. Tem uma gigantesca diferença, né? Aquele que é pecador,
ele pode se tornar um pecador justificado. O que é o pecador justificado? Se volta a Deus em arrependimento sincero e resiste às práticas pecaminosas. Tudo aquilo que é pecado, ele resiste. Aquele que não resiste, mas que fala que é filho de Deus, que tem íntima comunhão com Deus, é um mentiroso, né? Como a gente leu lá atrás. Né? Porque olha o que a palavra de Deus diz. João diz que ninguém que peca, que está vivendo em pecado, tem visto a Deus. Né? Então, se ele falar que viu a Deus, mas está vivendo uma vida de pecado, ele é um, né? Não vou dizer que é tolo, né? Mas, já dizendo, é um tolo. E continua a vê-lo, nem ter conhecido, né? Nem continua a conhecê-lo. Essas palavras, portanto, podem ser aplicadas ou àqueles que nunca tiveram fé verdadeira, cristã, né? Ou aos que apostataram, que conheceram a Deus no passado. Mas, conheceu no passado, né? Passado lá atrás. Quem vive no passado é museu, hein? Conheceu lá atrás no passado, mas que hoje, no presente, não conhece. Então, são essas duas pessoas que se aplicam. Né? Aqueles que nunca tiveram fé verdadeira em Cristo, ou aos apostatas que conheceram a Deus no passado, mas que não conhecem no presente. Então, meus irmãos, é isso que significa essa passagem que a gente leu, do versículo 6, né? Então diz assim, então João diz, resumidamente, no versículo 6, vou ler de novo aqui o versículo 6, rapidinho. Rápido. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu, né? Obviamente, né? Quando a gente diz pecado, né? A gente tem que entender que existem pecados que são para a morte espiritual. Então, acredito eu que esses pecados para a morte espiritual, eles estejam fazendo referência a esse pecado, né? Aqui mais para baixo vai falar sobre isso, porque quando a gente diz pecado, Pedro, mas eu não peco, você não peca, então qual que é a diferença, né, da gente para o ímpio? Esses pecados que nós cometemos, né, são pecados que não são para a morte espiritual, meus irmãos, né? Até aqui atrás estava falando sobre isso. Deixa eu ver se eu acho. Se eu achar, vai ser bom, mas não sei se eu vou achar. Tem dois tipos de pecados, né? Que são para a morte espiritual e pecados que não são para a morte espiritual, no caso. Então, esses indivíduos aqui, eu acredito que provavelmente pode ser um pecado para a morte espiritual que eles estavam vivendo. Por isso, eles falam, a palavra de Deus diz que eles não estavam honestamente para com Deus, né? Então vamos continuar. Versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus, né? Então vamos para o versículo 9. Continuar no versículo 9. Cometer pecado, né? É um infinitivo presente ativo, que subtende a ação contínua. Olha aqui, tá entendendo, irmão? Pecar em ação contínua, né? Já está incluído isso. João enfatiza que quem realmente nasceu de Deus não pode continuar a viver pecando conscientemente. Vocês estão entendendo isso? Então tem pecados que a gente peca inconscientemente, até inconsciente a gente é pecador, né? Inacreditável. Entretanto, como que Deus é justo? Ele vai nos julgar, né? À medida, né? Vai nos julgar, aplicar a justiça, né? Dentre outras coisas, a partir do momento que o pecado ele é consciente, né? Se é um pecado que você tenha consciência, né? E for um pecado condenável à morte espiritual, né? No caso, aí acredito eu que esteja falando referente a isso, né? Que esse indivíduo no caso, ele vive uma ação contínua referente a esses pecados, né? Então aqui está falando, João enfatiza que quem realmente nasceu de Deus não pode continuar a viver pecando conscientemente, porque a vida de Deus não pode permanecer em quem vive na prática do pecado. Tá entendendo, irmãos? A vida de Deus, né? Então aqui ele dá 4 verdades absolutas sobre isso. Ó, presta atenção. Primeira verdade. O novo nascimento resulta em vida espiritual.
a qual leva a um relacionamento sempre presente com Deus. Nesta epístola, cada vez que João fala do novo nascimento, emprega o termo pretérito perfeito em grego, para enfatizar o relacionamento contínuo e ininterrupto iniciado pelo novo nascimento, né? E aqui está falando o estudo sobre a regeneração, está gravado no canal. Segunda verdade, é impossível espiritualmente alguém ter em si a vida divina, né? Ser nascido de Deus e viver de modo pecaminoso. Às vezes o crente afasta-se do alto padrão divino para a nova vida espiritual, mas ele não continuará em pecado conhecido, né? Às vezes o crente afasta-se do alto padrão divino para a nova vida espiritual, mas ele não continuará em pecado conhecido. Fazendo analogia no versículo 6 e 10. Terceira verdade, o que faz o crente evitar o pecado é a semente de Deus permanecente nele. A semente é a própria vida, natureza e Espírito de Deus, habitando no crente. 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, João capítulo 1, versículo 1. Capítulo 15, versículo 4. Quarta verdade, pela fé, pela presença de Cristo em nós, pelo poder das santas escrituras, como diz 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10, todo crente pode viver a cada momento livre de delitos e pecados contra Deus, né? Então, meus irmãos, resumidamente, essas são as verdades sobre o que a gente leu, né? É interessante, né? É interessante, porque muitos são aqueles, né, que professam conhecer o Senhor, mas estão vivendo em pecado, né? E aqui diz que viver em pecado é uma prática contínua, né? E é complicado essa situação da pessoa dizer que é salvo, né? Eles usam essa passagem falando, que, né, a gente já até falou, que a salvação realmente é pela graça e não é pelo mérito, né? Mas eles abusam disso para poder ficar no pecado. Então eles continuam no pecado, permanecendo no pecado, né? Que traz essa palavra aqui, ó, ação contínua, né? Que ele está pecando, que ele continua a viver pecando conscientemente, né? Ele abusa dessa passagem falando que será salvo pela graça. Será salvo pela graça, né? Ah, meu irmão, é complicado. Esse crente que tem esse pensamento, meu irmão, que ele está no pecado. Ele está vivendo no pecado. Conscientemente que ele está vivendo no pecado, né? De ação contínua, deliberado, falando que conhece a Deus, mas com a desculpa, né? Para ele usa como uma desculpa. Que ele será salvo pela graça. Esse crente é um carnal, mas é um crente carnal de primeira linha, meu irmão. É um carnalzão, pode ter certeza. Ele tá iludido, viu? Ele tá iludido, ele tá indo com a Bíblia debaixo do braço pro quinto dos infernos. A verdade é essa. Então vamos lá pro capítulo 3, versículo 10. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama a seu irmão não é de Deus. Nossa! Então vamos lá fazer a interpretação. Versículo 10. Este é o âmago, é a conclusão dos ensinos de João, né? Em capítulo 2, versículo 28 e capítulo 3, versículo 10. Ele acabou de advertir o crente no sentido de não se enganar quanto à natureza da salvação. Consequentemente, o crente deve rejeitar qualquer teologia ou doutrina afirmando que a pessoa pode estar fora da comunhão com Deus, continuar a pecar, fazer as obras do diabo, amar o mundo, lesar o próximo e ainda ser filho de Deus, salvo a seu caminho do céu. A caminho do céu, né? Salvo a caminho do céu. Então aqui a gente já vê algumas características, né? Algumas características do crente carnal. Isso eu faço em crente carnal no sentido assim, esperançoso, né? Esperançoso porque eu tenho esperança na humanidade, né? Pode me chamar de tolo, né? Mas eu tenho esperança na humanidade, que a humanidade pode ser salva, né? Não toda ela, claro, né? Mas, então, meus irmãos,
O crente carnal, basicamente, ele pensa assim, eu vou continuar pecando, né? Fazendo as obras do diabo, amando o mundo, ele ama o mundo, ele adora o mundo. Tanto que às vezes ele traz até para dentro da igreja, né? Esse amor ao mundo dele. Ele continua a lesar o próximo. O que significa lesar o próximo? Ele faz mal para os outros, faz mal às vezes até para outros crentes, né? Muitas vezes eles também perseguem o outro crente. Eles têm uma perseguição. Ele faz tudo quanto é coisa assim, é obra da carne isso, né? Então, por exemplo, inveja, porfia, inimizade, lascívia, principalmente a lascívia. Então tudo isso, meu irmão, tudo isso são obras da carne, né? Obras da carne que configura, no caso, o crente carnal, porque ele não renuncia, né? Não renuncia essas coisas, né? Então a característica dele, no caso, é essa, né? Ele tem essa ilusão, né? De permanecer no pecado, fazendo as obras do diabo, amando o mundo, ele ama o mundo, né? Lesar o próximo e ainda ser filho de Deus, salvo a caminho do céu. Meu irmão, o cara que pensa que tá fazendo, o cara que pensa que tá fazendo tudo isso e tá a caminho do céu, ele está enganado, hein? Ele está extremamente enganado. Extremamente enganado. Extremamente enganado. Então, meus irmãos, aqui a gente já viu, né? Que nem todo mundo que diz que ama o Senhor, que ama Jesus, né? E que tem fé nele, de fato ama, né? João já disse, né? O próprio livro de João já disse, né? Quem ama, obedece. E aqui para trás a gente já viu, né? Que esse indivíduo tem essa característica, que fala que ele nasceu de novo, mas que ele continua vivendo em pecado, né? Na prática de pecar. Então vamos continuar. Capítulo 15. Deixa eu dar uma olhada. Eu vou fazer a interpretação. Estamos aqui no capítulo 15 agora, né? Capítulo 3, versículo 15. Mas a gente vai até o capítulo 4, porque já deu o tempo limite aqui, né? 1h e pouco. Então, meus irmãos, a gente vai finalizar no capítulo 4, falando sobre falsos profetas. Meu Deus, hoje em dia tem mais falso profeta do que barata no esgoto. Tá bom, vamos continuar. Capítulo 3, de 1 João, versículo 15. Vamos ler. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Olha só, hein? Vamos fazer a interpretação do versículo 15. Nenhum homicida tem a vida eterna. A Bíblia geralmente faz uma distinção entre tipos diferentes de pecado. Pecado, é como eu falei para vocês, né? Que não tem diferentes pecados. Presta atenção agora, hein? Agora que vai falar sobre isso. Então existe o pecado involuntário, né? Conforme Levítico capítulo 4, versículo 2, versículo 13, 22, né? Capítulo 5, versículo 4 e 6, né? E Números capítulo 15 e versículo 31. E pecados menos sérios, né? Mateus capítulo 5, versículo 19. Pecados voluntários, ou seja, aqui não é pecados involuntários e pecados voluntários, né? E os pecados que levam à morte espiritual. João enfatiza que há certos pecados que o crente nascido de novo não cometerá, porque nele permanece a vida eterna de Cristo, né? Esses pecados, por causa da sua gravidade e da sua origem no próprio espírito da pessoa, evidenciam uma rebelião resoluta da pessoa contra Deus, né? Um afastamento de Cristo, um decair da graça e uma cessação da vida vital da salvação, né? Gálatas capítulo 5, versículo 4. Então aqui a gente já vê algo importante sobre isso. Existem dois tipos de pecados, né? Pecado que é para a morte espiritual e pecado que não é para a morte espiritual. Pecados involuntários e pecados voluntários, né? Então, pecados involuntários, né, são pecados, né,
conforme menos sérios, né? Involuntários, menos sérios. Pecados que não levam de imediato ao indivíduo à morte espiritual. Agora, os pecados voluntários, aí ele já leva para a morte espiritual. E por que ele leva para a morte espiritual? Por quê? Porque o indivíduo vive a sua vida contínua, em ação contínua, conscientemente sobre esse pecado, né? Ele tem a consciência do pecado e mesmo assim vai lá e peca. Esses pecados são chamados de morte espiritual, né? Então são dois pecados classificados: pecados involuntários, menos sérios, pecados voluntários que levam à morte espiritual. Então essa é a diferença entre dois tipos de pecado, né? Obviamente também que a característica, né? A consequência vem sobre os dois, tá? Se a pessoa pecou um pecado involuntário, que é menos sério, vai vir a consequência. Se a pessoa pecou quanto o pecado voluntário, que leva à morte espiritual, também virá a consequência. Só que a diferença é que a consequência que leva o pecado para a morte espiritual sempre é mais danosa. Sempre é mais danosa do que o pecado que não leva à morte espiritual, né? Essa é a diferença. Pecadinho e pecadão não existe. O que existe é a característica, né? Um é mais grave do que o outro, a característica do pecado, né? No caso, a consequência. Vamos lá. Exemplos de pecados nos quais há evidência clara de que a pessoa continua nos laços da iniquidade ou que caiu da graça e da vida eterna são a apostasia. Olha aí, meus irmãos, aqui está falando. Pecados que evidencia, né, que a pessoa continua em laços da iniquidade ou que caiu da graça e da vida eterna. São a apostasia, Hebreus capítulo 10, versículo 26 e 31. O assassinato, a impureza ou a imoralidade sexual. Romanos capítulo 1, versículo 21 a 27. 1 Coríntios capítulo 5, Efésios capítulo 5, versículo 5. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Abandonar a própria família. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Fazer o próximo pecar. Mateus capítulo 18, versículo 6 a 10. E crueldade. Mateus capítulo 24, versículo 48, versículo 51. Esses pecados abomináveis evidenciam uma total rejeição da honra devida a Deus e da solicitude amorosa para com o próximo, né? Por isso, quem disser, o Espírito Santo habita em mim, tenho comunhão com Jesus Cristo e sou salvo por ele, mas pratica tais pecados, engana a si mesmo e é mentiroso, e nele não está a verdade. Olha só, meus irmãos, para você ver. O crente deve ter em mente que todos os pecados, até os menos graves, podem levar ao enfraquecimento da vida espiritual, a rejeição da direção do Espírito Santo e daí a morte espiritual, conforme Romanos capítulo 6, versículo 15, versículo 23, capítulo 8, versículo 5 e 18. Vamos recapitular esses pecados? Vamos recapitular? Vamos lá. Apostasia, assassinato, impureza ou imoralidade sexual, abandonar a própria família, fazer o próximo pecar, crueldade, são esses pecados, né, abomináveis, né? Abomináveis. E quais são as características desse pecado, se alguém cometer? Bom, primeiro de tudo, se alguém cometer esses pecados que a gente falou aqui e disser que tem o Espírito Santo, tem comunhão com Jesus e será salvo por ele, né? Ele está enganando a si mesmo e é um grande mentiroso, tá? É um grande mentiroso. E qual é a consequência disso para a vida do indivíduo? Bom, aqui está falando que ele pode levar ao enfraquecimento, né, da vida espiritual, a rejeição da direção do Espírito Santo e daí partir, né, para uma consequência mais grave, que é a morte espiritual. Então, é basicamente isso, né? Então, esses pecados são abomináveis, né? Evidenciam uma total rejeição da honra devida de Deus e da solicitude amorosa para com o próximo. Resumidamente, é isso. Agora vamos ao versículo 17.
Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? Então vamos para a interpretação do versículo 17, capítulo 3, 1 João. O amor se expressa pela ajuda necessária aos necessitados, compartilhando com eles nossos bens terrestres, como diz Tiago, capítulo 2, versículo 14 e 17, recusar a doar parte do nosso alimento, das nossas roupas ou do nosso dinheiro para ajudar os necessitados é fechar-lhes o nosso coração. Né? Deuteronômio, capítulo 15, versículos 7 e 11. Por amor, devemos também contribuir com o nosso dinheiro para ajudar a propagar o evangelho aos que ainda não o ouviram. Né? Então, meus irmãos, se você tem, né, condição de ajudar na obra dada a sua igreja, ela não importa qual é a igreja, né? Eu não sou um pregador de plaquinha de igreja. Não é plaquinha de igreja que vai levar ninguém para o céu, né? Então, se você tem uma obra lá na sua igreja lá, que o pastor tá falando lá que, não sei, vamos vender não sei o que, para poder ajudar os missionários a pregar o evangelho, enfim, qualquer que seja a obra lá que você tá vendo que tem sustentabilidade na palavra de Deus, ajuda de bom coração. Você tem que vir também, tem que ser uma ajuda assim. Não é como fazer que nem alguns pastores, que eu sou totalmente contra. Tem gente que pensa que eu sou contra o dízimo. Eu não sou contra o dízimo, eu sou contra da forma que eles pregam, né? Que praticamente ele está falando para a pessoa ir para o inferno, do jeito que eles pregam se a pessoa não for dizimista. Então não significa que o indivíduo que está sendo dizimista, ele terá alguma bênção de Deus na vida dele. Se ele estiver em morte espiritual, se ele estiver praticando o pecado e tendo prazer a prática pecaminosa, né? Se ele nem sequer abandonou verdadeiramente o pecado, como que pode a pessoa falar que Deus vai abençoar simplesmente pela pessoa ser dizimista, fazer a obra de Deus, que isso vai voltar em bênçãos espirituais na vida do indivíduo? Isso é antibíblico, né? Então é necessário o quê? Obedecer é melhor que sacrificar. Mas vamos imaginar que você já obedece, né? Eu e você obedecemos. Agora você tem que fazer as obras, porque a fé sem obra é morta. A fé sem obra é morta. Se você tem fé, faça as obras, né? Porque a fé anda de mãos dadas com as obras. Então, ajudando na sua igreja, você também está ajudando a pregar o evangelho, né? Indiretamente, né? Ajudando a sua obra da igreja lá. Eu não sei qual é a obra lá, né? Na sua igreja, mas ajudando lá, você ajuda, né? Ao evangelho, a espalhar o evangelho, ajudar aqueles que ainda não ouviram, né? E por aí vai. Agora a questão do dinheiro, né? Alimento, dinheiro e roupas. Enfim, às vezes tem pessoas, né, que ficam pedindo dinheiro na rua, né, e tal. Irmãos, a gente tem que entender, né, que a gente está vivendo uma sociedade muito ímpia, né? A pessoa está pedindo dinheiro, fala com a pessoa se você pode ajudar de outra forma. Ajuda em alimentos, né? Geralmente, um prato de comida, né, a pessoa não vai conseguir vender, né? Então, quando você dá dinheiro para a pessoa, nada garante que essa pessoa vai pegar seu dinheiro e vai comprar comida. Às vezes pode comprar drogas, bebida alcoólica. Aí, né, é complicado, né? Porque a palavra de Deus diz que tanto aquele que está no vício quanto aquele que sustenta o vício de outra pessoa também peca, né? Por quê? É um cooperador do pecado. A gente acaba se tornando um cooperador do pecado. Então, meus irmãos, se você cortar essa prática do dinheiro aí, ajudando o dinheiro dos outros na rua, é lógico que isso vai de cada situação. Se você vê, né, se você sentir que você deve ajudar financeiramente, ajude, né? Até porque se vocês têm o Espírito Santo de Deus, vocês têm que começar a ouvir mais a orientação do Espírito Santo de Deus, né? Então, se você está sentindo ali do Espírito Santo de Deus de ajudar com dinheiro, ajude com dinheiro. Mas, né, eu não faço isso, geralmente eu não faço isso. Quando eu tenho também, né? Quando eu tenho, né? Eu não faço isso não, né? Geralmente é comida mesmo, ou roupa, né? E olhe lá. Por que olhe lá, Pedro? Por que olhe lá? Porque, meus irmãos, a gente tem que ter discernimento. Eu tô falando, tem muitas pessoas que usam da caridade do cristão para poder, né? Você sabe, montar nas costas, né? Então tem que ter sabedoria. Tem que ter sabedoria até para poder ajudar os outros, né? E outra coisa quando se trata da caridade, a gente tem que fazer mesmo a caridade, né? É uma obra de Deus que a gente tem que fazer. Entretanto,
A palavra de Deus diz aqui, ó, que aquele que não ajuda, né, na questão de alimento, roupa, dinheiro, ajudar as necessidades do próximo, eles estão fechando o coração. É fechar-lhes o nosso coração, né? Por amor, devemos também contribuir com o nosso dinheiro para ajudar e propagar o evangelho aos que ainda não ouviram. Então, meus irmãos, aqui também já algo interessante, né? O amor se expressa pela ajuda sincera aos necessitados. Ou seja, aqui inclui também amar o próximo, né? Porque aquele que ama o próximo, ele vai fazer isso. O amor se expressa pela ajuda sincera aos necessitados, compartilhando com eles nossos bens terrestres, né? Como diz Tiago, capítulo 2, versículo 14 e 17. Recusar a doar parte do nosso alimento, das nossas roupas ou do nosso dinheiro para ajudar os necessitados é fechar-lhes o nosso coração. Obviamente, tem que ver também, né? Como eu disse antes para vocês. Estamos vivendo uma época pecaminosa, né? Ímpia. Tem muita gente que usa o bom coração das pessoas e até a fé, né? Sabendo que a pessoa é crente, ele é crente, ele não vai me recusar. Mas está usando com a má intenção, com segundas intenções aí, né? Então você tem que tomar cuidado com isso. Se você vive uma vida de retidão ao Senhor, acredito que o Espírito Santo de Deus vai te orientar, né? Quando chegar esse momento. Então, obedeça aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando para você, sabe? Está orientando a você. Não faça nada forçadamente. Nada forçadamente. Não vá nessa do líder espiritual tá falando para você, obrigar você a fazer alguma coisa, né? Lembra que você tem o Espírito Santo de Deus, tá? Então, às vezes, tem pessoas que querem obrigar você a fazer algo, mas o Espírito Santo de Deus te orienta a fazer outra forma, né? As pessoas vão falar assim, mas... Obviamente, né, irmãos? Se ele está falando dentro da Bíblia, a gente tem que buscar fundamento bíblico, né? Mas também a gente tem que obedecer o Espírito Santo, tá? Porque se a gente não obedecer às orientações do Espírito Santo, a gente pode morrer espiritualmente. O Espírito Santo de Deus ele não vai ficar falando a vida inteira. Ele vai falar se você der lugar para ele. Se você está dando lugar para ouvir a voz de Deus e obedecer a ele, amém. Agora se não está dando, né? Então tá. Versículo 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então vamos ler. Versículo 22. Porque algumas orações são respondidas e outras não. Por quê? Por que algumas orações são respondidas e outras não? João declara que uma vida de oração está vinculada à nossa dedicação a Deus. Obedecer aos mandamentos de Deus, amá-lo e agradar-lhe, né? Como diz João capítulo 8, versículo 29, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9, Efésios capítulo 5, versículo 10, Hebreus capítulo 13, versículo 21, são condições indispensáveis para recebermos aquilo que pedimos em oração. Olha só que interessante. Salmo capítulo 50, versículo 14 a 15, Provérbios capítulo 15, versículo 29, Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, Mateus capítulo 6, versículo 15, Marcos capítulo 11, versículo 25, Tiago capítulo 5, versículo 16. Aqui está citando um estudo, a oração eficaz. Então se você quer saber mais sobre a oração eficaz, que tem efeito, gravado lá no canal, o estudo chamado A Oração Eficaz. Então olha que interessante. Aqui está falando, obedecemos aos mandamentos de Deus, amá-lo e agradar-lhe. São condições indispensáveis para recebermos aquilo que pedimos em oração, né? Então é por isso que algumas orações não são respondidas. Pedro, mas a minha oração não foi respondida, mas eu obedeço, eu agrado a Deus. Então talvez ainda não é o tempo, ou talvez você está pedindo mal, né? Porque às vezes a gente pede mal também. A gente ora pedindo mal. Às vezes também, meus irmãos, o que acontece? Aquilo que a gente quer pode parecer bom para a gente, aos nossos olhos. Mas Deus vê que não vai trazer bons resultados a longo prazo. Tá entendendo? Então, sabe? A gente tem que entender isso, né? Agora capítulo 4, versículo 1. Agora já vamos entrar sobre os falsos profetas, né? Eu vou finalizar no capítulo 4. Deixa eu ver aqui. É até o versículo 17. Versículo 1. Vamos ver. Os falsos profetas.
Amados, não creiais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Meu irmão, isso é verdade. O que tem de falso profeta... Vamos ver a data que foi escrito o livro? 1 João. Aqui está falando nessa data, né? Olha a data que foi escrito, para você ter noção, ó. 85 a 95 depois de Cristo. Naquele tempo já estava assim, né? Naquele tempo já estava assim, imagina hoje em dia, né? Ih, os profetas de padaria tem em todo lugar, meu irmão. Cada esquina tem um profeta de padaria. Então aqui nós temos a indicação de João, né? Para a gente não acreditar, né, em todos os espíritos, né? Mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então a gente tem que provar os espíritos, né? Então vamos ler a interpretação do versículo 1. O motivo para provar todo espírito, pessoa, né, que significa pessoa impelida ou inspirada por algum espírito, é que muitos falsos profetas se abrigarão na igreja. Isso acontecerá principalmente pelo aumento da tolerância da igreja quanto a doutrinas antibíblicas, né? Ou seja, doutrinas humanistas, e que violam e contradizem a própria palavra de Deus, perto do fim dos tempos, né? Ah, Pedro, estamos no fim dos tempos? Nossa, irmão, estamos na dispensação da graça já. Mateus capítulo 24, versículo 11. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 e 2. O cristão deve testar todos que, sendo cristão professos, são mestres, escritores, pregadores e profetas. Mestres, escritores, pregadores, profetas e mesmo todo o indivíduo que afirma que sua obra ou mensagem provém do Espírito Santo. O crente nunca deve crer que certo ministério ou experiência espiritual é de Deus, somente porque alguém afirma isso. Além disso, nenhum ensinamento nem doutrina devem ser aceitos como verdadeiros, somente por causa de sucesso e milagres ou unção aparente da pessoa. Mateus capítulo 7, versículo 22, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8 e 10, 2 João capítulo 7, Apocalipse capítulo 13, versículo 4, capítulo 16, versículo 14, capítulo 19, versículo 20. Só aqui já é uma peneira, né? Por quê? O cristão nunca deve crer que certo ministério ou experiência espiritual é de Deus, somente porque alguém afirma isso. Só isso daqui já é uma peneira. Então, meu irmão, você só vai cair na lábia do falso profeta se você não for realmente conhecedor, né, dos estudos. Porque olha aqui que a palavra de Deus está falando, que a gente não deve confiar neles, né? Em qualquer crente por aí que chega com profecia falando que... Olha o que está escrito: o crente nunca deve crer que certo ministério ou experiência espiritual é de Deus, somente porque alguém afirma isso. Qualquer um pode falar isso, irmão. Qualquer um. Então uma criança de 10 anos pode falar isso, né? Eu já gravei um estudo mais aprofundado sobre os falsos profetas, mas aqui está falando exatamente isso. Então geralmente o falso profeta fala assim: você tem que crer para acontecer isso. Se você não crer, não vai acontecer isso. Automaticamente ele já tira o dele da reta, né? Porque se não acontecer na sua vida, o problema no caso é seu. É uma falta de fé sua, porque você não creu. Isso é o que ele fala. Ah, Pedro, mas a fé é importante. É importante. Mas a palavra de Deus também fala que Deus não é homem para que minta, né? Então, se não aconteceu e ele falou que é de Deus, quem que é o mentiroso da história aí? Quem que é? Né? Pois é. E aqui ele dá 3 verdades sobre isso. Primeira, qualquer ensino deve ser testado comparado com a revelação da verdade de Deus nas Escrituras, né? Gálatas capítulo 1, versículo 9. Segunda, é o conteúdo do ensino que precisa ser testado. O ensino tem o mesmo tipo de conteúdo e sentido do ensino apostólico, segundo o Novo Testamento. Deve ser recusado qualquer ensino que alguém afirma ter recebido do Espírito Santo ou de anjo, mas que não pode ser confirmado pela sã exigência bíblica, né? Já vi pessoa falando isso daqui, né?
Eu tive uma visão de Jesus que ele mandou eu escrever, ele ficou aí fechado lá escrevendo isso tudo. A pessoa tem que obedecer porque tem que obedecer para acreditar nele, né? Porque ele falou com um anjo, falou com Deus, falou com Buda, sei lá com quem que ele falou. Então, meu irmão, esse tipo de estudo deve ser cortado da vida de vocês, tá? Porque tá falando, qualquer estudo deve ser testado, comparado com a revelação da própria palavra de Deus nas Escrituras, né? Então, esse tipo de ensino que deve ser recusado logo de cara, esse aqui falando que a pessoa recebeu pelo Espírito Santo ou pelo anjo, né? Tem que ser mas não foi confirmado pela sã exegese bíblica, né? A vida do mestre deve ser averiguada quanto ao seu relacionamento com o mundo ímpio e quanto ao senhorio de Cristo na vida da pessoa. E esse daqui é uma verdade bonita, né? Bonita de se ver. Por quê? Muitos não veem isso daqui. Muitos já não veem isso daqui. A vida do mestre deve ser averiguada quanto ao seu relacionamento com o ímpio, né? E quanto ao senhorio de Cristo na vida da pessoa, né? Romanos capítulo 10, versículo 9. E aqui dá 2 estudos referente a isso. O relacionamento entre o crente e o mundo, provas do genuíno batismo do Espírito Santo. Estão gravados lá no canal do YouTube. Então, meu irmão, muitos são aqueles que professam ser alguma coisa. Profetas, pastores, homens de Deus. Mas o que se deve ser feito para de fato comprovar isso? Primeiro de tudo, a vida do mestre deve ser averiguada quanto ao seu relacionamento com o mundo ímpio. Ele continua vivendo na prática do mundanismo? Ele tem relacionamento com o mundo? Né? Então tem que ser averiguado isso daí, tem que xeretar a vida dele, tem que espranar a vida dele, pesquisar até os antecedentes dele, se puder pesquisar, pesquisa. E quanto ao senhorio de Cristo na vida da pessoa, né? Antecedente que eu digo não é antecedente criminal não, tá? Antecedente que eu digo é de antecedente de rixas, né? Brigas, rixas, às vezes, o que a palavra de Deus diz? A Bíblia fala que tem no livro de 1 Timóteo capítulo 3, pessoa tem que ser de bom testemunho, né? Então, geralmente, a gente tem que ver isso, né? É o bom testemunho, tanto dos que estão de dentro como dos que estão de fora também. Apesar, né, que aqueles que estão de fora a gente já vê que não é algo tão verídico assim, né? Porque podem ser usados pelo diabo, né? Porque pode ser usado pelo diabo para poder denegrir a imagem dele. Mas, né, nem todos os ímpios, né, vão ser usados na mesma hora por diabo, né? Então você pode ver isso. Então, meu irmão, você tem que ver a vida do mestre aí, tem que averiguar aí, né? A vida desse suposto mestre, né? Desse suposto líder espiritual, averiguar a fundo para ver se de fato ele vive uma vida conforme a palavra de Deus nos ensina, né? A vida, meus irmãos, do pastor, ela tem que ser transparente, tá? Igual a vida de um político, né? Político ele não declara lá na receita lá os bens dele, não declara quando ele vai lá concorrer a um cargo. Então, o pastor ele tem que ter essa mesma atitude, ele não tem que esconder nada. Ele não tem que esconder nada, os líderes espirituais, né? Eles não tem que esconder nada dos seus servos, né? Então, a vida deles tem que ser um livro aberto. A vida do seu mestre é um livro aberto. Então, né? Dê uma averiguada boa aí no relacionamento dele com o mundo ímpio, né? Para ver se ele tem algum relacionamento com o mundo ímpio. Quanto ao senhorio de Cristo na vida da pessoa. Romanos capítulo 10, versículo 9. Por aí vai. Versículo 2. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste, que há de vir. E eis que está já no mundo, né? Para você ver como que é, né? Então vamos fazer a interpretação do mesmo. Jesus Cristo veio em carne. O liberalismo teológico e as seitas religiosas revelam sua identidade com a anticristo, né? Com a anticristo. Ao negarem a deidade de Jesus Cristo, como diz João capítulo 1, versículo 1, seu nascimento
virginal, Mateus capítulo 1, versículo 23, ou sua morte redentora e sua ressurreição em prol da nossa salvação, todo desvio da revelação bíblica a respeito de Jesus, de Cristo, abre a porta para os espíritos demoníacos do engano, né? Pois repudia a autoridade e a total fidedignidade da palavra de Deus. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, né? E aqui tem um estudo citando a inspiração e a autoridade das escrituras. Toma cuidado, hein, meus irmãos? Toma cuidado com isso daí, né? Tá falando sobre falsos ensinos, né, no caso. Muitos falsos ensinos, né? Qualquer ensino, meu irmão, que desvia da verdadeira revelação da Bíblia, né? Aqui tá falando que já abre portas, né, para demônios do engano, né? Então toma cuidado aí quando se trata de ensino, né? Toma cuidado com os falsos ensinos. Então tá, agora nós vamos para o versículo 4, né? Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Aleluia, glória a Deus. As escrituras destacam o fato de o Espírito Santo habitar no crente. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. É por meio do Espírito Santo que podemos vencer o mal que há no mundo, inclusive o pecado. Satanás, provações, tentações, tristezas, perseguições e falsos ensinos. E podemos, então, vitoriosamente cumprir a vontade de Deus para a nossa vida. Basicamente é isso. Versículo 7. Versículo 7. Agora o título aqui, né? Esse aqui é o último. Vamos fazer a última interpretação, né? Última interpretação. Aqui do capítulo 4, né? 1 João capítulo 4, versículo 7. Subtítulo é: Deus é amor. Devemos amar a Deus e a nossos irmãos. Versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. A interpretação diz: embora amor seja um aspecto do fruto do Espírito, né, como diz Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, é uma evidência do novo nascimento. É também algo que temos a responsabilidade de desenvolver. Por essa razão, João nos exorta a amar uns aos outros, a termos solicitude por eles e procurar o bem-estar deles. João não está falando apenas em sentimento de boa vontade, mas em disposição decisiva e prática de ajudar as pessoas nas suas necessidades. Lucas capítulo 6, versículo 31. João nos admoesta a demonstrar amor por 3 razões. Primeira razão: o amor é a própria natureza de Deus. Ele o demonstrou ao dar seu próprio Filho por nós, né? Compartilhamos da sua natureza porque nascemos dele, né? Segunda razão: porque Deus nos amou. Nós que temos experimentado o seu amor, perdão e ajuda, temos a obrigação de ajudar o próximo, mesmo com grande custo pessoal, né? E às vezes esse custo pessoal é grande, né? Meu Deus do céu. Só Deus para ter misericórdia. Terceira razão: se amamos uns aos outros, Deus continua a habitar em nós. E seu amor é em nós aperfeiçoado. Então aqui são essas 3 verdades por que nós devemos amar o nosso próximo. Então, meus irmãos, por mais que seja um pouco difícil amar o próximo, né? Difícil no sentido de... Nesse sentido aqui, quer ver? Cadê? Porque aqui está falando que a gente já tem, que a gente tem que ter, né? A gente tem a responsabilidade de desenvolver esse amor. Por isso que é difícil, porque a gente tem essa responsabilidade de desenvolver ele, né?
isso é o que causa essa dificuldade, mas sabendo que se o nosso Senhor morreu por nós, né, e a gente compartilha, né, aqui está falando, né, o amor é a própria natureza de Deus, e ele demonstrou dar seu próprio Filho por nós. Compartilhamos da sua natureza porque nascemos dele. Se nascemos dele, nós herdamos esse amor ao próximo, né? Basicamente é isso. Versículo 17. E o último versículo para concluir a live, né? Finalizar no caso. Nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Nisto é perfeita caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Então vamos para a análise. No dia do juízo tenhamos confiança. O crente que permanece em Cristo, que tem comunhão com o Pai, que se esforça para guardar os seus mandamentos, que se separa do mundo, que permanece na verdade e que ama o próximo, pode então ter confiança de que não será condenado no dia do juízo. Certamente, trata-se aqui do juízo da igreja no tribunal de Cristo. E aqui ele diz, um estudo, a segurança da salvação. Então, se você deseja saber, né, mais sobre essa questão de, será que eu tenho essa segurança de estar salvo? A segurança da salvação, né? Como ter a certeza que eu sou salvo, né? Tá lá no canal do YouTube esse estudo. Então, meus irmãos, resumidamente é isso que a palavra de Deus diz, né? Se o crente permanece em Cristo, tem comunhão com o Pai, se esforça para guardar seus mandamentos, se separa do mundo, que permanece na verdade, que ama o próximo, ele pode ter certeza e confiança de que não será condenado no dia do juízo. E esse juízo trata do juízo da igreja, no tribunal de Cristo. Resumidamente é isso. Então, meus irmãos, esse é o estudo que eu queria passar para vocês.